Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e nós daremos sequência ao nosso curso de liderança cristã. Esta é a nossa quarta aula e nós estamos aqui acessando o nosso material no livro Novo Manual de Liderança Cristã, destinado a todos os irmãos e irmãs que estão sendo chamados por Deus para irem junto com o rebanho do Senhor, fazendo a leitura, os liderando, os conduzindo. Se até agora você ainda não assistiu os nossos vídeos, retorne. Já foram 3 aulas neste assunto de liderança cristã. Eu vou estar lendo os parágrafos e fazendo os comentários. Pela bondade e graça de Deus, escrevemos este novo manual de liderança cristã com esta finalidade: proporcionar a todos os irmãos e irmãs que estão nesta labuta um material fácil, manual, que esteja à mão, que possa ser consultado e compartilhado livremente entre todos aqueles que têm interesse de adestrar-se nesta arte, nesta técnica, mas muito mais ainda, nesta missão de levar adiante a obra de Deus. O 4º parágrafo da introdução diz: é inegável que a casa de Deus está passando por uma grave crise de liderança. Portanto, é nesta hora que o Senhor está levantando pessoas capacitadas para dar sequência aos trabalhos da igreja, chamando esta nova geração para assumir o turno que lhes está reservado desde a fundação do mundo. O trabalho de Deus, ele acontece em turnos, da mesma maneira que nós temos a turma da madrugada, a turma da manhã, a turma da tarde e a turma da noite. Também a obra de Deus funciona em turnos. A igreja, ela começou sendo liderada pelo primeiro turno, que é o turno dos apóstolos. Eles levaram a obra de Deus por cerca de 60 anos, sendo eles a primeira geração e que nós chamamos de igreja primitiva, igreja primeira. Podemos compará-los ao turno da madrugada, homens que trabalharam com pouca iluminação no que diz respeito a recursos, finanças, patrocínios, patrimônio, reconhecimento público. Trabalharam no turno da madrugada. Quando a igreja do Senhor começou, ela foi considerada uma seita do judaísmo. Apelidaram a igreja como sendo a seita do caminho, a seita dos caminhantes. Os crentes também foram apelidados como os ungidos. Não era um termo carinhoso, era uma espécie de termo pejorativo, quase que um xingamento, era uma chacota. Lá vão os ungidos, lá vai a seita do caminho, assim que era denominado. Trabalharam no turno da madrugada, tinha pouco reconhecimento. Foi um trabalho árduo. Popularmente, a gente diz que eles estavam no terreno, trabalhando o terreno, arrancando o toco, enfrentando leões, chacais e toda sorte de contradizentes e más lideranças que perseguiam a igreja de Deus. Trabalharam de madrugada e venceram o seu turno. Depois da era dos apóstolos, cerca de 60 anos de trabalho, surgiu a chamada era dos pais apostólicos. São chamados de pais apostólicos porque muitos deles aprenderam com os apóstolos, os ouviram, os seguiram. Por essa razão, são chamados de pais apostólicos. Essa geração inicia-se ali por volta do final do século I e ela se estende até o século IV. Portanto, cerca de 300 anos de trabalho. Era dos pais apostólicos. Podemos considerá-los que eles são semelhantes ao turno da manhã. Os apóstolos, turno da madrugada. Os pais apostólicos, turno da manhã. E trabalharam muito. Trabalharam demais, porque a igreja de Deus cresceu, agigantou-se, conquistou fileiras. O pessoal tinha fôlego. Estava sendo perseguido pelos judeus no primeiro século e perseguido pelos romanos a partir da metade do primeiro século até
o final do século III. Foi muita perseguição. Os romanos perseguiam os cristãos, eram delatados, eram entregues, eram presos, eram mortos, eram processados, eram chacinados, eram exilados. Mas a multidão dos cristãos proliferava-se cada vez mais. Nesse meio tempo, surgiram os pais apostólicos para dar ânimo, força e vigor para esta igreja, que já não era mais uma igreja de fala hebraica, era uma igreja de fala grega e latina, estava espalhado em todo o Império Romano. Depois da chamada Era dos Pais Apostólicos, surgiu um terceiro período. Se os apóstolos eram do turno da madrugada, se os pais apostólicos eram do turno da manhã, surgiram os trabalhadores do turno da tarde. É a chamada igreja medieval. É medieval, a gente assim a categoriza e a chama também por causa dos historiadores que fizeram essa divisão na história da humanidade. É a igreja que estava no meio entre a modernidade e a antiguidade. A igreja medieval. Essa igreja medieval, ela perdurou por aproximadamente 1000 anos, o turno da tarde. A igreja começou a entardecer-se. Nesse período houve muito movimento bom para a igreja ocidental e igreja oriental. Mas também surgiram muitas heresias. Houve uma sonolência na igreja e ela se desencaminhou por vários e vários caminhos muito longe do evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos e defendido pelos pais apostólicos. Muito longe. A igreja se institucionalizou e com a institucionalização ela atrelou-se com o Estado. E nesse atrelamento com o Estado, com a política, muitas corrupções do mundo vieram para o interior da igreja. Houveram muitos movimentos de reforma, de protesto, chamando a igreja de volta para os trilhos do evangelho. Mas houveram muitas mortes. E agora não provocados mais pelos romanos ou pelos judeus, e sim pelos cristãos politizados e corruptos que administravam a igreja. Era o entardecer da história. Foi quando surgiram os reformadores da igreja, como comumente são chamados, movimento de reforma ou protestantes. Mas aí já era o anoitecer da história da igreja. Esse anoitecer aconteceu a partir do final da Idade Média, por volta do ano 1500, até o fim da modernidade. O fim da modernidade que coincide justamente com o tempo que nós estamos vivendo. Os reformadores, eles assumiram o turno da noite. Eles trabalharam de noite. Se os apóstolos trabalharam de madrugada, no turno da madrugada, se os pais apostólicos trabalharam no amanhecer da igreja, se a igreja da Idade Média trabalhou no entardecer, o movimento de reforma, o movimento protestante aconteceu no anoitecer da história da igreja. Perceba, cada tipo de liderança assumiu o seu próprio turno. E os reformadores tiveram o dever de arrancar a igreja das mãos do César, o papismo, arrancar a igreja das mãos dos corruptos e tornar a colocá-la nos trilhos das escrituras sagradas. Com 3 divisas, os reformadores, líderes cristãos, diziam: para nós não reconhecemos a tradição acima das escrituras. As escrituras somente são a nossa regra de fé e prática. Não reconhecemos as obras feitas pelos homens como sendo algo que complementa a obra do Calvário. Para nós, somente o sacrifício de Cristo, por meio da fé, nos traz a salvação. Não reconhecemos nenhum subterfúgio para podermos alcançar o favor de Deus, senão a sua graça. Por isso eles diziam: as escrituras somente, a fé somente e a graça somente. Eles trouxeram a igreja de volta às escrituras, trouxeram a igreja de volta ao ensino dos evangelhos, dos apóstolos. O Novo Testamento tomou as prateleiras das igrejas e assumiu a centralidade da pregação cristã.
o anoitecer foi assumido pelos reformadores. Mas depois do anoitecer, volta o turno da madrugada. Estamos novamente vivendo uma madrugada na história da igreja. E você pode pensar assim: madrugada? Mas não são apenas 4 turnos? Sim, o ciclo está retornando, está retomando e se reiniciando. Você está vivendo o tempo das lideranças justamente em um momento de madrugada para a história da igreja. Mesmo que você esteja vendo o movimento evangélico todo espalhado no Brasil e no mundo, com a mídia, televisão, rádio, internet, literatura cristã, seminários, igrejas, simpósios, eventos, congressos, muitas e muitas lideranças. Não se engane com este apanágio. Você faz parte de um turno. E o turno da história da igreja agora é o turno da madrugada. Voltamos novamente a um momento em que a gente tem que acender as lâmpadas. A diferença entre nós e a era dos apóstolos é que eles não eram reconhecidos socialmente como a nossa igreja é. Mas a madrugada é a mesma. A gente sabe que na madrugada existe a lua para iluminar. Mas só que a lua passa por fases. Pode estar a lua cheia, pode estar a lua no seu quarto minguante, pode estar a lua no seu minguante. Veja só, existem fases da lua. De igual forma, nós estamos na madrugada. E aí a gente observa, será que a lua está cheia ou será que ela está minguante? Ou será que ela está no seu quarto minguante? Como que está a história da igreja? Eu peço que você acompanhe, mas acompanhe mesmo esse curso de liderança cristã, para que sirva como uma lamparina para você nesta era de madrugada da história da igreja, em que milhares e milhares de falsos cristãos e falsos profetas estão assumindo as lideranças do povo de Deus, se apresentam como luz, se apresentam como faróis, se apresentam como holofotes, mas em realidade estão conduzindo as pessoas para longe do Evangelho novamente. É inegável que a casa de Deus está passando por uma grave crise de liderança, gravíssima crise de liderança. Se você assistiu os vídeos anteriores, sabe do que estou falando. Os líderes que estão assumindo a igreja de Deus, começando da cúpula até a base, estão passando por crise. Crise moral, crise espiritual, crise psicológica, crise financeira, crise política, crise da identidade. São muitas crises que estão avassalando a liderança cristã da igreja. E, sobretudo, falta entendimento entre os líderes. Apesar do apóstolo Paulo haver dito que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e que nós devemos andar em unidade do Espírito Santo, infelizmente, tristemente, a unidade está quebrada internamente. Nem posso falar neste momento de negritude da história da igreja, de madrugada da história da igreja, nem posso falar das nossas divergências e desavenças com as lideranças externas. Falo de crises na liderança internamente, falta unidade no povo de Deus internamente. Nós colocamos um departamento de jovens, colocamos um departamento de irmãs, outro departamento de irmãos, outro departamento de crianças, outro departamento de ensino, outro departamento de evangelismo, outro departamento de missões. Temos a administração da igreja. E acredite, as lideranças não se conversam, não se comunicam, não se conjugam. Estão no mesmo espaço, fazem parte de uma só igreja, uma só denominação, um só ministério, mas falam línguas totalmente divergentes uma das outras, transformando a igreja em Babilônia, lugar de confusão. Você que está assistindo este curso de liderança cristã está sendo convidado no turno da madrugada a assumir a sua lamparina para poder fazer a costura das lideranças. Costuras são concórdias, acordos, alianças, amizades,
amistosidade. Agora, não pense que vai dar para você fazer uma aliança com todas as lideranças da igreja costurando politicamente. Porque existem muitos líderes cristãos que politizam a igreja. E politizar a igreja não é bom. Porque as relações políticas, elas são superficiais, circunstanciais, momentâneas, frágeis e até falsas, além de serem interesseiras. E os interesses escusos de uma politicagem podem desencaminhar a igreja e todo um departamento, e toda uma congregação, e todo um ministério. Mas essa está sendo a alternativa de muitos líderes: politizarem a igreja. Vou fazer uma pausa neste vídeo para que você possa respirar um pouco e pensar. Mas eu quero que você medite nisso. Não se engane pensando que você está vivendo numa era de ouro da igreja. Não é uma era de ouro. Você tem que assumir o seu turno. E o seu turno é a madrugada. Você é um trabalhador da última hora. Você é um trabalhador desse turno que está escuro e tem que acender as lâmpadas. Pense nisso e retorne para o nosso curso. Tudo bem? Eu sou o professor Rogério de Souza e é uma satisfação estar com você.